pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Economia, Consciência e Abundância, do Paulo Roberto da Silva. Então, vem comigo. Então, pessoal, hoje eu vim dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, né, ao ler esse livro Economia, Consciência e Abundância. É um livro que eu já tenho ele há um tempinho, né, uns 6 meses, por aí, um ano, na minha estante, mas eu ainda não tinha lido e eu acho que foi por um bom motivo. Eu acredito muito, né, em ler o livro certo, no momento certo, e foi o momento certo de eu ler. Porque eu acho que se eu tivesse lendo esse livro, se eu tivesse lido esse livro antes de eu começar o meu ano sem compras e antes de eu saber que é possível, né, aplicar no seu dia a dia as dicas que o livro traz sobre economia, eu não ia acreditar. Então, assim, ele é um livro que tem uma mensagem muito importante, é um livro muito, muito bem escrito, ele é como se fosse um estudo sobre como é a economia hoje e o que a gente pode fazer para mudar esse tipo de economia e diminuir tanto no nosso dia a dia os nossos problemas financeiros, quanto ajudar o mundo, diminuir as desigualdades sociais, o impacto que a gente tem no meio ambiente. Então ele tem uma mensagem muito importante. Ele não é um livro escrito de uma maneira extremamente simples, porém ele também não é um livro difícil. Ele lembra um pouco aqueles trabalhos de conclusão de curso de faculdade, sabe? Quando você está concluindo a sua faculdade, quando você está concluindo seu mestrado, você faz um trabalho meio que assim. O jeito que o autor apresenta a opinião dele e o discurso dele é meio que isso. Ele fala um pouco sobre o tema, ele pausa, inclui o pensamento de alguns grandes filósofos, alguns escritores, alguns economistas famosos. Ele inclui aquele pedaço, aquela citação, e embaixo ele discorre: esse parágrafo, essa citação é importante por isso, isso e isso, ela diz isso, isso, isso. Então ele explica a citação que ele acabou de colocar logo depois. Eu achei essa maneira dele de explicar os tópicos muito boa, porque fica claro, ele coloca uma citação que às vezes é um pouco mais complexa e logo depois ele vem concluindo e comentando sobre aquela citação, explicando. Então, vamos lá, eu vou contar um resumo do resumo do resumo, porque esse livro ele é muito complexo, apesar de não ter sido difícil de ser lido, mas ele é bem complexo. Então, o que eu vou falar aqui é apenas uma pequena pincelada. Se você está numa fase da sua vida que você quer aprender a economizar, que você quer entender o porquê é necessário economizar, não só para sua própria vida, mas também para ter um impacto no mundo, para você ajudar, né, de uma forma geral, o meio ambiente e as outras pessoas, esse livro é uma ótima dica. Mas você meio que tem que estar na vibe, entende? Porque assim, se você é uma pessoa que tá naquela vibe de que eu tenho que ser rico, eu tenho que comprar tudo, eu tenho que ter 3 carros, 20 motos e 3 casas, uma na praia, uma na montanha e uma casa na cidade, esse livro não é pra você, tá? E provavelmente você não vai entender a mensagem do livro, porque você não vai estar aberto a uma crítica ao modo como a sociedade vive hoje em relação ao consumo. Tá? Então esse livro, ele traz uma grande crítica à economia predominante. Ele chama aqui de economia predominante, que é o jeito que a economia mundial funciona. E resumindo, tá, gente? Então, se você quiser, ele aprofunda muito, ele explica todos os poréns, ele explica todas as partes da economia, ele explica todas as áreas que você pode atingir economizando ou continuando do jeito que você vive. Então ele põe aqui, são 17 capítulos, então ele explica minuciosamente todas as áreas, então não fica dúvidas sobre as sugestões ou as afirmações dele depois que você lê o livro todo. Ele é um livro muito bem escrito e as explicações são muito fáceis e claras, mas eu vou falar de uma forma bem resumida, porque, primeiro, que eu não posso fazer um vídeo de 3 horas, né? Senão vocês não vão ter paciência de assistir até o final. E outra que, assim, o livro é tão completo que vale muito a pena vocês lerem. Então, eu gostaria que vocês terminassem de assistir o vídeo e, se você ficou com interesse, que
compre o livro para ler. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? De como comprar o livro, e é uma leitura que vale muito a pena, tá? Principalmente se você estuda economia ou se você quer saber um pouco mais de economia. Mas se você estudar economia, vai depender. Porque se você está estudando economia pensando naquele jeitinho, sabe? Assim, que você não olha para os lados, você não aceita crítica, se você acha que o jeito que a economia é hoje em dia é perfeita, que tipo assim, só não fica rico quem não quer, esse livro não é para você, tá? Esse livro ele é muito pé no chão, é tanto na hora da crítica com a economia predominante, quanto com as próprias sugestões, porque o último capítulo ele traz quais são os contras ou quais são as dificuldades de implementar as dicas dele. Então ele é um livro pé no chão ao ponto de falar assim, olha, eu acho que a solução é essa, essa e essa, porém isso vai ser difícil, entendeu? De implementar. Isso pode ser utópico. Ou isso, eu tenho certeza que 100% das pessoas do mundo não vão fazer, entendeu? Então, assim, é um livro pé no chão até com as próprias dicas, entendeu? Então, vamos lá. Economia, consciência e abundância. A economia que ele vem tratar aqui como a economia predominante é uma economia que ele descreve como uma economia baseada na escassez. Por que é uma economia? Hoje a gente vive numa economia baseada na escassez porque as matérias-primas elas são escassas. Um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, o petróleo. A gente sabe que o petróleo é uma fonte não renovável, é uma matéria-prima de fonte não renovável. A gente sabe que o petróleo está se esgotando no mundo, que as grandes reservas de petróleo estão diminuindo, que um dia a gente não vai ter mais petróleo. Então, ele é um bem escasso. Isso quer dizer que não tem abundância suficiente na natureza para que todas as pessoas do planeta Terra possam usufruir gratuitamente. Porque ele é escasso, não tem para todo mundo. Então, quem tem, vende caro. E ele explica muito bem isso no livro. Então, por que as coisas que são feitas do petróleo são caras? Por exemplo, a gasolina, os combustíveis, as coisas que são subprodutos ou derivadas do petróleo, elas vão ficando mais caras, porque o petróleo está acabando. Então, quanto menos você tem na natureza, mais caros produtos que dependem daquilo vão ficar. E quando um produto fica caro, o que acontece? Só quem tem muito dinheiro consegue ter aquele produto. E isso gera divisões de classes sociais. Isso gera com que as pessoas que têm menos dinheiro, as pessoas mais pobres, elas não consigam adquirir aquele produto. E ele explica como que esse tipo de economia impacta e como que o jeito que a gente vive hoje em dia faz com que bens que eram livres, que eram gratuitos, que eram bem, né, que todo mundo tinha acesso, hoje em dia você tem que ter dinheiro. Um exemplo desse bem é a água. Mesmo nosso planeta tendo água em abundância, a maioria dessa água não é potável, é água salgada, que custa muito dinheiro você dessalinizar, né, a água do mar, e a água potável, com a poluição, está acabando. Então, quanto mais você polui o ambiente, mais escasso a água fica. E aí você gera a oportunidade de alguém ir lá, fazer o cercadinho, pegar aquela água e cobrar. Né, se você pensar que há, sei lá, 500 anos atrás, sei lá, 200 anos atrás, 300 anos atrás, você não tinha água engarrafada vendendo na padaria, tipo assim, não tinha padaria, né? Isso quer dizer que as pessoas, num passado um pouco mais distante, elas iam no rio e pegavam a água, porque a água do rio era limpa. Né? Você não precisava pegar a água, que era um bem abundante e grátis, e passar por um tratamento de limpeza, um tratamento de remoção de esgoto naquela água. Aí quando veio, né, a Revolução Industrial, que começou a industrialização, começou a poluir muito a água. E o que acontece? Agora você não pode ir lá no rio pegar água, porque a água está poluída, né? Então, o que acontece? Você tem que pagar para ter água limpa encanada na tua casa, sendo que podia, se não houvesse a poluição das águas potáveis, poderia ser um bem gratuito, poderia ser um bem livre para ricos e pobres, entendeu? Então, é meio que isso que ele vem falando. A economia do jeito que a gente vive hoje
É uma economia que cria a divisão de classe e cria essa diferença de pessoas que podem comprar certas coisas e outras que não podem. Só que tudo isso é mascarado na desculpa de que, temos que melhorar o PIB, temos que melhorar essa economia que temos hoje em dia para gerar mais emprego, né? Tudo vem com essa desculpa de gerar mais empregos. Mas aí ele vem apresentar aqui uma das questões que ele levanta é: por que você precisa de um emprego? Você precisa de um emprego para ter dinheiro. Você precisa de dinheiro para comprar bens, certo? Mas e se você não precisasse pagar pelas coisas necessárias que você tem que ter, tipo água, comida, ar respirável? Se você não precisasse pagar por essas coisas, você ia realmente necessitar de um emprego? Então, assim, ele vem levantando essas questões e ele vai muito a fundo. É claro que eu tô dando uma pincelada, parece tudo muito, assim, utópico, mas quando ele chega a explicar as coisas, você entende o que ele propõe. Por exemplo, a questão do emprego. Ele cita a falta de emprego com o fato das pessoas serem muito consumistas. Por quê? Por exemplo, se você fosse contente com menos, você ia ser mais suscetível a querer trabalhar menos, certo? Ao invés de você querer, por exemplo, ser um engenheiro que trabalha, sei lá, 12 horas por dia, que fica à disposição da empresa para poder ganhar muito mais, ganhar hora extra, se você aceitasse ganhar um valor razoável, porque você não tem essa necessidade louca de comprar tudo que vê pela frente, você poderia trabalhar na sua área 6 horas por dia. Isso faria com que a empresa tivesse uma vaga para uma outra pessoa, para essa outra pessoa também trabalhar 6 horas por dia. E aí você ia gerar o dobro de vagas de emprego, certo? Porque você ia ganhar menos, mas outras pessoas iam ter a mesma oportunidade que você, sabe? Por exemplo, uma pessoa que é muito bem sucedida, que, sei lá, é engenheiro ou médico, trabalha 12 horas por dia e ganha 10 mil reais, tá? Se ela aceitasse trabalhar metade e trabalhar 6 horas por dia e ganhar 5 mil reais, que não é um salário ruim, tá, gente? Se você for pensar que, tipo, a grande maioria das pessoas aqui no Brasil não sabem o que é ganhar 5 mil reais por mês, não é um salário ruim. Você ia trabalhar metade, ia ganhar metade do seu salário, daria oportunidade de outra pessoa que não tem um emprego trabalhar 6 horas por dia e também ganhar aqueles 5 mil reais. Vai ser tão bom quanto ganhar 10 mil reais? Talvez não, se você pensar numa maneira consumista. Mas se você for uma pessoa consciente, que é o que ele vem falar aqui no livro, sobre a consciência de que você não precisa de todos aqueles bens materiais para ser feliz, você aceitaria de boa trabalhar 6 horas por dia, ganhar 5 mil reais e outras pessoas teriam a mesma oportunidade que você, porque a empresa, ela ainda ia precisar de funcionários 24 horas, então ela ainda ia buscar alguém para trabalhar e ocupar aquela vaga. Então, eu concordo com esse ponto de vista dele. Eu acho que muito dessa coisa de que temos que construir mais fábricas, poluir mais o ambiente e produzir mais objetos porque a gente precisa gerar emprego. Tá, por que não pegar os empregos que existem já e que escravizam as pessoas? Muita gente fica depressivo, com um ataque de ansiedade, doente, tem ataque cardíaco porque trabalha exaustivamente. Se essas pessoas que trabalham exaustivamente fossem menos consumistas e aceitassem ganhar um pouco menos do que elas ganham para trabalhar menos, outras pessoas que não têm emprego teriam oportunidade de emprego, sabe? E esse pensamento para mim, é muito esclarecedor. E por isso que eu acho que essa onda consumista, ela não tem um impacto só ambiental, ela tem um impacto que eu concordo plenamente com ele no mercado de trabalho, sabe? E eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco sobre isso, porque às vezes, quando a gente põe a culpa no outro, tipo, o governo não faz nada para gerar emprego, tipo, mas você aceitaria se passasse uma lei hoje que não pode mais trabalhar 8 horas dia, que você só vai poder trabalhar 6 horas dia, você vai ganhar um pouco menos, você não vai poder ter 3 carros na sua garagem, você aceitaria para poder outras pessoas também poderem trabalhar 6 horas por dia, ganharem
também um salário digno, mas não ser rica, mas também elas poderiam sobreviver? Você aceitaria? Você faria a sua parte em aceitar? Dividir esse emprego? Olha, eu garanto que muita gente hoje não aceitaria. As pessoas preferem ter ataque cardíaco de trabalhar exaustivamente do que aceitar ganhar um pouco menos, mas ainda assim ter oportunidade de viver dignamente. Porque para você viver com dignidade, você não precisa ter 2 casas, 3 carros, uma moto e o celular de 7.000 reais, certo? Você precisa, para você viver dignamente, você precisa ter o que comer, o que vestir e como investir na sua educação, né? Então, assim, é uma das coisas que ele fala aqui que eu concordo. E aí, a parte da abundância é quando ele vem falar de uma nova classe de pessoas que está pensando numa economia da abundância. E essa economia da abundância, para eu resumir para vocês, não exatamente com as palavras aqui do livro, tem muito a ver com o meu ano sem compras. Porque é você querer abundância de outras coisas que não é bem material. Abundância de ar puro. Tipo assim, você. Porque a verdade é que a poluição hoje está tão grave que uma das coisas que ele cita aqui é que pode ser que no futuro, para você poder respirar, você tem que comprar um tanque de oxigênio, para você não ter que respirar o ar tão poluído que vai te dar um problema tão sério de saúde que vai ser proibido respirar aquele ar. E pode ser que no futuro só vai poder sobreviver quem tem dinheiro para comprar galão de oxigênio. E aí? Entendeu? Então, a economia baseada na abundância é você pensar naquilo que é necessário para você e só comprar aquilo que é necessário. E ter abundância de outras coisas. Abundância de tempo livre para passar com a sua família. Abundância de felicidade, de poder olhar para o céu e ver que ele está limpo e azul e que o sol está brilhando. Abundância sabe, de trabalho voluntário, de emprego para todo mundo, mesmo que as pessoas não ganhem 10.000 reais cada uma, mas que elas ganhem o suficiente para ter uma vida tranquila e digna. E aí ele vem dando dicas, e as dicas se encaixam muito ali nas dicas do ano sem compra. Uma das dicas que ele dá aqui é, por exemplo, se você tem o sonho de ter uma casa na praia, e você já tem uma casa própria, se você comprar uma segunda casa, isso quer dizer que você tirou um pedacinho de terreno que poderia ser comprado por alguém que não tem casa própria nenhuma, né? Você já tem a sua casa própria. Então, o que você pode fazer? Quando você está com vontade de ir na praia, ao invés de você comprar essa casa na praia, o que traz muita dor de cabeça, ele vem falando, às vezes as pessoas têm o sonho de ter uma segunda casa para no final de semana ir lá e relaxar, só que elas esquecem que ter uma segunda casa gera mais gastos, você vai ter o dobro de gastos, então quer dizer que você vai ter que trabalhar o dobro para poder ter o dobro de dinheiro, né? Para manter 2 casas, você vai ter que ter a manutenção do seu carro ou de um veículo para ir e voltar da tua casa para tua segunda casa, você tem que pensar na segurança dessa segunda casa, porque se você não vai estar lá a semana inteira, nós não moramos, né, infelizmente, num mundo que é extremamente seguro. Então, você vai ter que pensar no jeito de alguém não roubar aquela casa, porque as pessoas sabem que você não está ali a semana inteira. Então, você vai se preocupar com a segurança daquela casa. Você tem que se preocupar com a manutenção daquela casa, porque lâmpada queima, pintura desgasta, toda essa questão de deslocamento e manutenção daquela segunda casa, você pode evitar todo esse estresse e dor de cabeça que às vezes torna aquela segunda casa, que era para ser um local de descanso e relaxamento, outro local de estresse. Então ele dá a dica de que toda vez que você quer, se você tem condições de comprar uma segunda casa, você pode juntar esse dinheiro, deixar guardado, e toda vez que você quiser ir para a praia, por exemplo, você aluga uma pousada ou um hotel e uma casa de praia e vai passar aquela semana naquela casa e vai realmente descansar. Porque quando você paga um hotel, uma pousada ou uma casa de alguém, alguém fez a manutenção para você, alguém fez café da manhã para você. Então, assim, você tira o estresse de ter que tomar conta daquele segundo local. E aquele outro local vai ficar para alguém que ainda não tem uma casa. Então, isso também vem mostrar que, às vezes, muitas pessoas não têm local, não têm lugar para morar, porque algumas pessoas têm mais de um local para morar, entendeu? E muito disso vem da ambição, né? E da falta de vontade de dividir as coisas, entendeu?
E eu entendo esse ponto de vista dele. Eu entendo que apesar de ser um sonho de muitas pessoas, ter uma segunda casa é uma dor de cabeça, sabe? Eu não tenho uma outra casa, mas eu imagino, porque cuidar de uma só, mesmo pequenininha do jeito que é o meu apartamentinho, é complicado. Então, assim, ele aborda muito bem essa questão de você tomar cuidado com as coisas que você quer e analisar se elas realmente são necessárias. Porque às vezes o que pra mim não é necessário, pra você é. Ou às vezes o que pra você é necessário, pra mim não é. Mas aí ele vem trazer essa ideia de analisar, de não comprar as coisas só por ambição, só porque a mídia, né, as propagandas te influenciam. Muitas das pessoas compram coisas que elas nem sabem como usar o potencial daquilo que elas compraram só porque todo mundo tem, ou só porque tem um logo bonitinho, sabe? Aquele logo da frutinha. A maioria das pessoas nem sabe usar o potencial daquele celular. E elas têm um celular de 7 mil reais porque é status. Aí elas reclamam, depois de gastar 7 mil reais no celular, elas reclamam que elas não têm dinheiro para ir numa pousada, descansar no final de semana. Mas quantas diárias de pousada você poderia pagar com o dinheiro do celular que você comprou, entendeu? Muita gente reclama de não ter tido oportunidade de passear por outros países, mas você precisa, se passear em outro país, é uma necessidade sua, igual foi na minha vida. Eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Irlanda, eu viajei por vários países na Europa, mas pra mim era uma necessidade, eu queria conhecer aqueles lugares. Pra mim era assim, não tinha sentido eu nunca sair fora do Brasil, sabe? Pra minha vida era uma coisa necessária, mas eu abri mão de muita coisa. Se aquilo era necessário pra mim, não era necessário eu ter o celular do ano, sabe? Não era necessário eu gastar, tipo, nem R$ 1.000 no celular. Eu sempre passei anos economizando dinheiro pra pagar o intercâmbio, entendeu? Meu intercâmbio pra Irlanda, eu passei 3 anos juntando dinheiro pra poder ficar 8 meses na Irlanda, mas era o que eu necessitava, era a minha vontade de conhecer aquele local, de fazer aquele intercâmbio. E você troca, mas não adianta você reclamar que nunca teve oportunidade de ir para outro país, se quando você está numa posição de poder juntar o dinheiro, você escolhe não juntar o dinheiro e comprar outras coisas, né? Então, assim, o livro, ele é muito, muito, para mim, foi um livro, assim, maravilhoso. Eu postei vários trechos do livro no Instagram, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho da escrita do autor, ter uma noção melhor de como que ele expõe essas opiniões, mas também esses estudos, né, que ele faz, ele cita muito, nada é... Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que nada é tipo assim, eu acho que é isso. Ele vai e cita, olha, eu tirei essa informação dessa fonte, nesse ano, nesse local, tá aqui a transcrição da minha fonte. E aí embaixo da fonte, embaixo do trecho que ele cita, aí ele explica a opinião dele, né? Agora, no final, que ele põe assim, olha, eu acho que isso vai ser difícil, é que do mesmo jeito que hoje nós temos economia predominante, né, que leva as pessoas a serem consumistas ao extremo, e tem uma pequena parcela das pessoas que está começando a se conscientizar e começando a viver com filosofias de vida diferentes, ou na filosofia do ano sem compra, ou uma filosofia minimalista, né? Tá uma onda grande, está crescendo. Do mesmo jeito que nem todas as pessoas concordam com a economia predominante, ele diz que com certeza, né, se houvesse uma inversão, se muitas pessoas se conscientizassem e comprassem menos e fossem mais conscientes na hora de comprar, ele tem essa noção de que não é uma coisa, de que não tem como esperar que 100% das pessoas do planeta vão fazer a mesma coisa, sabe? Mesmo você explicando que isso tem um impacto muito bom no meio ambiente, isso é outra coisa que ele fala muito sobre o impacto de não comprar, o impacto positivo de não comprar, né, que você pode ter no meio ambiente, porque se você não compra um produto, você deixa de exigir que uma fábrica polua o ambiente para produzir e você deixa de gerar aquele lixo que depois vai poluir de novo o ambiente.
Porque cada produto polui duas vezes, na hora de ser fabricado e depois de ser consumido. Polui também no transporte, né? Porque ele tem que sair da fábrica e ele tem que ir para o mercado. A matéria-prima tem que sair lá do garimpo e tem que ir para a fábrica, e da fábrica ele tem que ir para o consumidor final. Então ele polui antes, durante e depois, né, da fabricação. Então, o fato de você comprar menos também influencia na limpeza do meio ambiente, na ajuda ao meio ambiente. Então ele deixa isso muito claro aqui no final do livro, que apesar dele achar que isso é uma das possibilidades, uma das possíveis soluções, ele também não conta a opinião dele como se fosse a única verdade do mundo, não. Ele diz que isso é uma das possíveis soluções que ele pensou, mas que obviamente existem várias outras possibilidades, né? Ele sabe que não é uma solução perfeita e ele tem em mente de que muitas pessoas não seguiriam, mas que cada pessoa que se conscientiza e começa a comprar com mais consciência já é um grande ganho para o mundo, tanto na questão ambiental quanto na questão de diminuir, né, as divisões de classes sociais, quanto no seu bem-estar, sabe? Porque você para de se cobrar tanto um esforço louco para trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia e prejudicar a sua saúde. Você ajuda tudo, você se ajuda, ajuda os outros e ajuda o meio ambiente, quando você se torna um pouco mais consciente. Então, pessoal, é isso aí, tá? Esse é um pouquinho do meu resumo do livro. Eu dei uma pincelada, apesar de ter falado bastante, gente, isso é o resumo do resumo do resumo do resumo do livro. Se você ficou intrigado com o que eu falei, mesmo que seja discordando de tudo, lê o livro. Porque às vezes, quando você pega a explicação mais aprofundada, você vai conseguir entender os pontos de vista, você vai conseguir entender o que o autor quis mostrar, tá? Eu espero profundamente e realmente que eu tenha conseguido falar, ajudar vocês a se interessarem por esse livro. É um livro que eu amei demais e que eu marquei loucamente, que eu já quero ler de novo. Vai ficar como uma bíblia lá, assim, uma bíblia financeira para mim, porque eu tô nessa fase de transição, eu tô mudando para uma fase mais consciente na hora de comprar. E eu acho que se eu pudesse, eu daria um para cada uma das pessoas que eu conheço, porque é um livro muito bom, é um livro que abre os olhos, sabe? Eu indico muito, muito, muito. Vou deixar, como eu já falei, o link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, tá? Segue o canal, que isso me ajuda muito. E a gente vai continuar conversando sobre leitura nos próximos vídeos. Tchau!